Quando o homem encontrou um bebê de apenas um mês no acostamento de uma estrada, a descoberta o chocou imensamente. Então, quando a polícia descobriu os itens que haviam sido deixados com a criança, o mistério ficou ainda mais confuso. Naturalmente, os oficiais fizeram tudo o que podiam para chegar ao fundo do enigma. O primeiro homem a encontrar a criança foi Roger Prater, que atua como líder do grupo de jovens da igreja no Abbas House Worship Center, em Ada, Oklahoma. E como parte do seu trabalho com a igreja, ele organiza viagens para as crianças se divertirem. Foi em uma dessas aventuras que Roger fez a fatídica descoberta do local do bebê. Especificamente, Prater viu o bebê em uma tarde de setembro de 2017, depois que sua esposa Nancy e algumas crianças estavam em um parque de diversões. Após o dia cheio de diversão, o grupo deixou o parque um pouco antes das 16 horas para retornar para casa. E por um tempo a viagem transcorreu sem incidentes. Então, quando o líder do grupo de jovens estava dirigindo por uma parte da rodovia interestadual, aproximadamente a uns 6 metros da estrada, ele viu o que parecia ser um assento de carrinho de bebê. E quando ele se aproximou, ele pôde ver algo sentado no assento. Parecia ser uma boneca. Além disso, havia algo no objeto que perturbou Prater. E quando ele percebeu exatamente o que havia de tão estranho na situação, ele teve um choque. O objeto dentro do assento não era uma boneca. Não consegui entender no começo, ele disse em uma entrevista à revista People em setembro de 2017. Quando os pés do garotinho se mexeram, Prater continuou: "Eu disse baixinho para minha esposa, acho que vejo um bebê." E ela disse: "Um quê?" Preocupados, o casal decidiu parar a van e estacionar no acostamento da estrada. E quando eles desceram do carro, seus maiores medos foram confirmados. Sem dúvidas, Prater e sua esposa acharam um bebê vivo de 1 mês de vida, jogado ao lado da rodovia interestadual. E naquele momento, não havia como dizer há quanto tempo a criança estava lá. De acordo com Prater, seu aspecto não parecia bom à primeira vista. Seus olhos estavam fechados, Prater explicou. "Eu estava enlouquecendo. Pensei comigo mesmo, não deixe haver nada de errado acontecer com ele." O líder da igreja então correu para ajudar o bebê e pegou a cadeirinha também. Felizmente, naquele momento, Prater percebeu que os olhos do bebê se abriram. E ao descobrir que a criança estava viva, ele se viu imediatamente tomado pela emoção. "Comecei a chorar. Eu fiquei aliviado ao ver que ele estava bem", ele disse para a People. "Ele era apenas uma coisinha pequena", ele acrescentou. "Graças a Deus, nós chegamos lá a tempo." Como estava quente naquele dia, Prater tirou delicadamente o bebê do seu assento e o colocou na van. Ele posteriormente ligou o ar-condicionado para se refrescar. Depois, quando ele chamou a polícia para notificá-los de sua descoberta, Prater percebeu, no entanto, que o bebê estava realmente muito bem cuidado. Ele estava totalmente limpo e suas fraldas eram recém-trocadas. Prater disse mais tarde à People. Isso não foi a única coisa que era incomum sobre o abandono da criança. Quando as autoridades chegaram ao local, descobriram que quem o largou também deixou em sua cadeirinha $5.500 em dinheiro vivo. O cartão de segurança social do bebê e a certidão de nascimento também estavam ali, ao lado do dinheiro. Então, pouco tempo depois, a polícia transportou o bebê para um hospital local. Felizmente, os médicos descobriram que ele estava bem. E apesar da alta temperatura na estrada naquele dia, passando dos 32 graus Celsius, a criança não mostrava sinais de angústia relacionada ao calor. Consequentemente, os investigadores determinaram que o bebê não poderia ter ficado sozinho por mais de 30 minutos. Mas é claro que o seu destino poderia ter sido muito pior se Prater não tivesse visto a tempo. Então, usando os documentos encontrados com o bebê, a polícia conseguiu rastrear sua mãe. A mãe foi levada para um hospital para ser avaliada, disse o sargento Garrett Knight, do Departamento de Polícia de Oklahoma City, em uma entrevista à People. Mais tarde, ele revelaria que o Estado acabaria por assumir a custódia do bebê abandonado. Talvez, embora a mãe do bebê pudesse ter condições financeiras de se proverem, ela estava tentando se aproveitar da política de refúgio de Oklahoma. Essa lei estadual diz que os pais podem abrir mão de crianças indesejadas de forma legal e responsável,
desde que os deixem em locais designados, como hospitais e abrigos infantis. Em 2015, Dawn Garris, a presidente da Fundação Salvem os Bebês Abandonados, estimou que mais de 3.000 bebês nos Estados Unidos foram entregues dessa maneira, desde que essa lei foi implementada pela primeira vez. No entanto, os dados sobre o número de crianças abandonadas ilegalmente em locais públicos são mais difíceis de se apurar. Dawn Garris acredita que cerca de 1.400 bebês foram entregues dessa maneira entre 99 e 2015. Mas ela reconheceu que esse número pode não refletir a realidade, uma vez que esse dado não pode ser verificado de forma eficiente. Embora o bebê que Prater encontrou não tenha sido abandonado de acordo com a lei, a polícia confirmaria que eles não fizeram prisões logo após a sua descoberta. Além disso, para proteger as identidades dos envolvidos, as autoridades decidiram não divulgar nenhum nome para a mídia. De fato, parecia que a coisa mais importante era garantir que o bebê estivesse feliz e saudável. E parecia que ele estava, de acordo com um relatório de setembro de 2017. O menino está seguro, confirmou em uma entrevista à People Sherry Powell, do Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma. Ela ainda acrescentou que sua unidade já havia sido inundada com ofertas de adoção. Na verdade, depois que a história do bebê roubou as manchetes nos Estados Unidos, um grande número de pessoas revelou que queria dar ao menino uma vida melhor. A história do bebê tocou os corações das pessoas em todo o país. Powell escreveu para People. Prater, enquanto isso, dizia que sua descoberta foi uma intervenção divina. Tudo que eu sei é que Deus interveio, ele falou a People. Um dia, quando o bebê tiver idade suficiente para entender, ele pode me ligar, e eu vou dizer a ele que não foi por acaso que o encontramos. Ele acrescentou, o encontramos por um motivo. Vou dizer a ele que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é a nossa história de hoje. Se vocês gostaram dela, compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E por hoje é só. Um forte abraço e até a nossa próxima história sensacional aqui no nosso canal.